Olá, meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma parte da Palavra de Deus sobre o nosso tema escatologia bíblica, que é o assunto que deveria ser considerado o mais importante na igreja e nos púlpitos e amado pela maioria dos cristãos, porque se trata justamente do futuro de Israel, da igreja e do mundo em geral. Porém, pouco se dá a importância de se aprofundar neste assunto de tão relevância no meio evangélico. Mas, como eu sou um amante da escatologia bíblica, nós decidimos trazer numa linguagem simples, porque eu não sou esmerado em português, simplesmente eu gosto de fazer aquilo que eu amo, que é trazer a palavra de Deus e poder ajudar pessoas, talvez do meu mesmo nível, simples, porém que eu possa contribuir na transmissão dessa palavra, beleza? Então, hoje nós iremos falar sobre os propósitos da vinda de Jesus Cristo. Ora, se nós temos uma promessa de Cristo que virá, já enfatizamos alguns promenores sobre os sinais, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, salvos e não salvos, como ocorrerá no céu, nos ares, na terra, etc. Então, vale a pena a gente abordar aqui, numa linguagem simples, os propósitos da sua vida. Porque na vida do ser humano tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, não é verdade? E quanto ao retorno de Jesus Cristo, por quê? Para quê? Qual a finalidade? Qual a necessidade de Cristo retornar à terra uma segunda vez? Pois bem, vamos então à palavra de Deus. Por que Jesus Cristo virá? Glória a Deus. Primeiro, uma água na minha xícara de tomar café. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, e tudo que a gente fala com respeito a assuntos evangélicos, bíblicos, evidentemente temos que ter o respaldo da Bíblia. Pregações que não citam a Bíblia não é pregação. A gente vê por aí pessoas que manipulam a Bíblia, o texto, as mensagens, etc., para seu próprio prazer, arrecadar dinheiro, levar as pessoas a fazer empréstimos em banco e trazer para seus cultos com chavões, né? A semente da vitória, o progresso vem aí, não sei o quê. E tem muitos crentes trouxa que vivem na igreja em busca de se beneficiar financeiramente, termina se arrebentando, gastando até o que não tem
para encher barriga desses gulosos cujo ventre nunca enche. Tá bom? Que não é o nosso assunto. O nosso assunto é os propósitos da vinda de Cristo. Vamos lá então? Por isso usamos a Bíblia. Porque o que nós falamos tem respaldo na Bíblia. Pregação, estudo bíblico, etc. Tem que ter a Bíblia. Nós temos muitas pregações nas igrejas que os caras nem sequer lêem um texto bíblico. Quanto mais citar. Veja nas pregações por aí afora, se você vê o pregador narrando pelo menos 3 referências bíblicas. Veja, é só oba-oba e você engole tudo que é lixo, sai de lá um crente triunfalista, achando que quem não tem nada materialmente falando está em pecado, está de mal com Deus, é aquela doideira total, entendeu? Pois bem, segundo a Bíblia, Jesus virá à terra para levar a igreja para si. Ele virá à terra para levar a igreja para si, pois a igreja é propriedade de Cristo. Jesus foi quem comprou com seu precioso sangue. Jesus foi quem escreveu seu nome no livro da vida. É Ele que te acompanha todos os dias, te livrando, e através do seu Santo Espírito, que Ele nos doou como uma garantia, como um penhor, Ele mantém-nos seguro para si. Então, o primeiro propósito é justamente levar você para estar com Ele por toda a eternidade. Por isso, João 14, versículo 3, reza a palavra de Deus, olha. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Então aqui está o primeiro propósito da vinda de Jesus, porque ele precisa vir buscar o seu povo para estar com ele. O segundo propósito da vinda de Cristo a esta terra é justamente consumar a salvação do seu povo. Ora, nós nos convertemos a Jesus, sim ou não? Sim. Quanto tempo você tem de crente? 100 anos? 500 anos? 50 anos? 30 anos? 2 dias? 5 meses? Enfim, você está salvo? Você está salvo? Não, você não está salvo. Você é salvo, mas não está. Por quê? Porque ainda você está num corpo de pecado, num corpo delimitado, limitado, num corpo que um dia vai morrer. Você entendeu? E esta salvação que você agora vive, ela precisa ser concluída. E quando isso será possível? Na ressurreição e na transformação daqueles que servem a Deus e estiverem vivos ou mortos por ocasião do arrebatamento. Então, você é salvo, mas não está salvo. Só será salvo quando Jesus vier para arrebatar sua igreja e ela estiver determinada e eternamente ao lado do seu Senhor. Então, Romanos, no capítulo 13, versículo de número 11, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então não estamos salvos? Paulo era salvo, mas não estava salvo. Você entendeu? Você aceitou Jesus? Não saia por aí dizendo que você é um super crente, um gigante da fé. Você está com 500 anos da igreja? Não desfaça daquele que está remando, que está capengando, que está querendo se aperfeiçoar a cada momento. Ajude as ovelhas de Cristo a chegar
estado de perfeição, mas não destrua a fé daqueles que querem chegar a concluir esta fé e estar salvo para sempre. Tá bom? Então Paulo está dizendo aqui que a salvação está próxima. Ora, mas se nós somos salvos, então quer dizer que ainda não estou? Não, ainda você não está. Você ainda não, Jesus ainda não completou esta salvação. Tá bom? Então, ele virá para consumar esta salvação, conforme eu já disse nas doutrinas passadas. Glória a Deus. O terceiro propósito da vinda de Jesus a este mundo, porque que ele virá a este mundo, é o seguinte: ele virá para glorificar os seus. Isso é interessante, porque você é um salvo em Cristo, tem o Espírito Santo, lê a Bíblia, vai para a igreja, faz aquilo que é normal na vida de qualquer crente, etc. Porém, você ainda não foi glorificado, não passou por essa fase, por essa experiência, por esse momento da vida. Por isso Paulo diz aqui em Romanos 8:17, ele disse: se somos filhos, isso é importante, veja essa escritura, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Ora, que glória é essa? O corpo de Cristo hoje é um corpo ressurreto, é um corpo completamente de glória. Ele está no seu estado original. E nós um dia participaremos dessa mesma natureza divina. E isto ainda não aconteceu. Por isso ele virá para glorificar, tirar esse corpo sujeito ao pecado e lhes revestir de um corpo impossível de pecar. Um corpo de glória, que você não precisa de porta para ir ou para vir. É um corpo de glória, é um corpo que já só vamos entender isso quando isso estiver ocorrendo na vida da gente, beleza? Pois bem, outro propósito da vinda de Jesus Cristo é reconhecer publicamente os seus. Reconhecer publicamente os seus. 1 Coríntios 4, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: portanto, não julgueis nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então esse é um dos propósitos bem interessante. Jesus reconheceu os seus. Ele chegar para você no tribunal de Cristo, na eternidade, valeu a pena você crer na minha obra no Calvário? Ele vai reconhecer, ele vai autenticar, ele vai dizer, dar o bem-vindo para você. E isto é um dos propósitos da vinda de Jesus. Amém? Pois bem, outro propósito da vinda de Cristo, e esse daqui eu gosto demais. Esse daqui é o que eu mais gosto, viu? Porque, vamos aqui ao próximo propósito, veja aqui, prender Satanás, até que enfim esse encardido que já está com a sua prisão decretada, finalmente vai para a solitária, vai para a prisão, vai ficar lá detido por 1000 anos. 1000 anos. E o pior é que esse encardido é tão terrível que depois de 1000 anos ele vai ser solto por uma semana, um espacinho de tempo, e o bicho voltará a induzir a humanidade a pelejar contra Deus. Você vê que prisão não regenera mesmo, né? Eles querem regenerar o de menor no Brasil, menor de idade,
a pena para menoridade, etc. Quer socializar os presos que cometem crimes. Será que resolve socializar o criminoso? Resolve nada. O que eles precisam é de Cristo na vida deles, entendeu? Cadeia não regenera ninguém. Cadeia não regenera. Escola também não regenera ninguém. O que o homem precisa é de Deus. Enquanto o homem não reconhecer Deus, não tem regeneração, não tem escola, não tem filosofia, não tem professor, não tem ninguém que possa transformar a má intenção de um coração humano que não reconhece a existência de Deus, a necessidade de Deus. Então, Satanás trabalha muito bem, com muita perícia, para estragar a originalidade do ser humano, afastando do seu Criador. Agora, vale aqui um glória a Deus. Por quê? Porque um dos propósitos da vinda de Cristo é prender esse encardido, é prender Satanás. Vamos ao texto, olha. Diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e o versículo 2. Vamos aqui ao texto da prisão desse encardido. Vamos lá. Diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Evidentemente, nós vamos tratar disso lá no vídeo do milênio, tá bom? Lá nós vamos tratar por que ele vai ser solto por um pouco de tempo no final do milênio. É muito importante isso aqui, mas eu não posso desmiuçar isso aqui nesse vídeo, porque ele vai ser comentado no vídeo que trataremos do assunto. Mas o que importa é que ele vai ser acorrentado por um anjo. O anjo vai abrir a chave do abismo, chave fala de autoridade, etc. Mas enfim, se é literal ou não, ele vai abrir a porta do abismo, vai botar esse encardido sob algemas e vai lançar no abismo, no Tártaro, no lago de fogo. Ele vai ficar ali por 1000 anos. Aqui nós entendemos que não haverá aniquilamento de Satanás nem do ser humano e deixar tudo de existir lá no final de tudo. Não. Permanecerá existindo eternamente no inferno Satanás e todos aqueles que cometem o mal nesta terra. Beleza? Então nós vimos aqui que ele vai ser preso, detido, e é um dos propósitos da vinda de Cristo. Outro propósito da vinda de Cristo, e esse aqui é muito bom para você que trabalha para Jesus, para você que é um obreiro, que é um pastor tradicional, conservador, batalhador, esforçado, para você, irmã, que trabalha no círculo de oração, que faz tudo para que a obra continue ali marchando no passo das ovelhas, para você jovem que prega nas ruas, para todo aquele que é servo, que quando entrarmos na eternidade não vai ter lá título de pastor, de presbítero, de missionário, missionária, etc. Lá só entra servo. Então, para você, servo de Deus, está aqui um dos propósitos da vinda de Jesus que vai interessar você na obra do Senhor. Vamos lá? Jesus virá para recompensar a todos. Se aqui nós trabalhamos para ganhar um salário mínimo, que é uma merreca, Jesus jamais aceitará um servo que venha trabalhar de graça. Não. Jesus é o patrão que paga bem e paga certo e não falha. E a sua recompensa está garantida para nós. Por isso, eu quero dizer a você, vamos ao texto então aqui, vamos ao texto,
Diz assim, ó, Mateus 16 e versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Eu quero te dizer que não é os anos de vida de crente que vai lhes propor um pagamento exuberante. Não é a quantidade de trabalho que você faz, é a qualidade. Você pode dar uma moedinha lá na igreja e aos olhos de Deus aquilo ali ser convertido em riquezas infindas na eternidade. Por quê? Porque você deu algo com generosidade. Eu sou contra dízimo 10%. Contra. Mas não quer dizer que eu sou radical. Contra no meu modo de pensar. Por quê? Porque 10% é lá no Velho Testamento, quando o povo tinha a obrigação de levar para que fosse gasto através dos sacerdotes, mantendo as famílias dos levitas, o templo e etc. Lá no Velho Testamento. No Novo Testamento você não tem templo para se manter, você não tem sacerdote para manter, sacerdote do ponto de vista literal. Você não tem nada dessas coisas. Os cristãos nem templo tinham, nem igreja tinham. Então, como que é a contribuição no Novo Testamento? É segundo aquilo que você tiver. É segundo a tua generosidade. Ora, se eu sou obrigado a dar 10%, que tem gente que não dá 10%, mas se eu sou obrigado a dar isso é algo que vai agradar a Deus nesse tempo da graça? Deus não se agrada que você seja forçado a levar uma quantia para a igreja. Não. Pelo contrário, se você leva a tua oferta no altar, sem bater com a língua para ninguém, sem contar vantagens, sem precisar teu nome estar lá na lista dos dizimistas, sem precisar você exigir que o pastor diga, fulano de tal deu 200 mil na igreja. Isso é dízimo? Isso é oferta que agrada a Deus? Não. A oferta que agrada a Deus no Novo Testamento é segundo a tua generosidade, segundo as tuas possibilidades. Isso agrada a Deus. Mas você ser forçado a 10% foi um erro grave que a igreja implantou no seu sistema financeiro, que não contribui muito para o enriquecimento da igreja. Pelo contrário, virou uma coisa financeira confusa que só traz problema. Não estou dizendo que você não deva dar o dízimo. Presta atenção. Dê com generosidade. Se você dá com generosidade, você dá até mais do que 10%. Porque tem gente que não dá nem 10%. E quando chega na hora da contribuição, tem pastores que só consagra se o cara é dizimista, só ora se o cara é dizimista, só dá um cargo na igreja se o cara é dizimista, só tem alguma vantagem no ministério se é dizimista. Isso é um ministério cristão? Onde o Espírito atua, separando e enviando alguém para o seu ministério? Não é. Isso virou o quê? Uma máquina sem o Espírito, sem vida, que vai aí vivendo ao longo da sua existência, porém com muito poucas contribuições que glorifiquem o nome de Deus. Você quer glorificar a Deus com seu dízimo? Então não se pegue a 10%. Dê de coração, dê com generosidade e com possibilidade. Porque tem pastor que diz, eu vi um pastor pregando no rádio dizendo, vai lá no banco, faz um empréstimo de 100 mil reais, traga aqui na campanha do Monte da Vitória, e você vai ver o que Deus vai fazer. E faça um empréstimo de 50 mil, faça um empréstimo de 25 mil, faça um empréstimo de 10 mil, 5 mil e 1.000. Então cada grupo de pessoas foram certamente tentados pela manipulação daquele indivíduo e foram fazer essa besteira de se endividar
para levar dinheiro para a igreja nessas condições. Isso é algo que agrada a Deus? Essa campanha é aprovada por Deus? Nem tudo que reluz é ouro. Então peça a Deus que te dê o discernimento do Espírito, porque infelizmente muitos crentes estão vedados, não tem discernimento, entra em crise, ao invés de levar a sua compra para casa, leva o dinheiro para a igreja, vira aquela confusão e só se arrebenta. Eu, quando era missionário, tinha uma irmã que vendeu as suas plantações, foi para São Paulo para levar o filho para o apóstolo Valdemiro orar, e levou o dinheiro da lavoura. Resultado, voltou com a criança doente e sem um dinheiro. Por quê? Porque, segundo ela, ele orou 3 vezes e disse que ela não tinha fé para ser curada. Ela veio com a criança doente, sem fé para ser curada, e deixou seu dinheiro lá na tesouraria da igreja. Isso é algo que agrada a Deus? Não é. Então, Jesus virá para recompensar a todos. Então, se você quer a recompensa do Senhor naquele dia, faça pouquinho, mas faça com qualidade, com coração, com generosidade, conforme as suas possibilidades. É isto o estilo bíblico de contribuição no Novo Testamento. No Novo Testamento. Quando Jesus disse para os fariseus que convém eles trazer o dízimo do etc., convém eles fazerem essas coisas, porque Jesus ainda estava vivendo no período do Velho Testamento. O Novo Testamento, o período da graça, a dispensação da graça começa quando Jesus Cristo dá o brado da vitória após a ressurreição. Ali começa, portanto, essa nova era de graça de Deus para salvar o homem, e todas as abrangências desta salvação, tudo aquilo que inclui, inclusive a maneira de contribuir para que a obra permaneça existindo. Beleza? Outro propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo é recompensar. Bem, já falei isso aqui, né? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com a sua obra. Faça com qualidade, generosidade e possibilidades, beleza? O outro propósito aqui da vinda de Cristo é ser glorificado nos seus. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creem, inclusive você que creram em nosso testemunho. Paulo falando aqui. Então vai ser um momento em que Jesus Cristo ele vai ser reconhecido pela sua igreja. Vai ser maravilhoso você olhar assim, cara a cara, a face de Cristo, talvez de braços abertos, para te dar um abraço de bem-vindo, etc. Não será maravilhoso? Então isso aqui é importante. É interessante aqui, ó, que não meramente entre eles, mas dentro deles. Sua glória é vista no que eles são, santos, glorificado nos seus. Por quê? Porque é interessante quando Jesus Cristo está dentro, não entre os seus. Quando Jesus Cristo estava na terra, ele estava entre os seus discípulos. Sim ou não? Sim. Os discípulos estavam no lugar, Jesus sentado ali à frente, pregando e ensinando. Então ele estava entre. Mas no retorno de Cristo, isso tem mais profundeza. Ele não vai estar entre, mas dentro. Não é o que ocorre quando você se converteu? Onde que Jesus está em sua vida? Ele está ali no canto da cama? Ele está lá? Não, ele está dentro de você. Isto é glória. Isto é motivo de você glorificar. Por quê? Porque Jesus não está entre você e uma cadeira, e um sofá, e uma estante da sua casa. Jesus está em você. Isso é muito mais
significativo que nos impulsa, que nos emociona e que nos leva a vencer tudo por Jesus e, se possível for, dar até a nossa própria vida pelo Senhor. Beleza? Então, a palavra de Deus continua dizendo assim, olha, mas Ele fortalecerá o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Santidade, a ideia básica é separação para Deus. Aqui se refere ao processo completo da santidade, porque hoje nós nos santificamos. Você faz uma oração, faz um jejum, lê um texto da Bíblia, de quanto em quanto, quase que constantemente você está: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda as minhas fraquezas. Ora, por que você faz essa lamentação? Porque a santidade ainda não foi concluída na tua vida. Você pede por quê? Porque dentro de nós tem duas coisas interessantes. Duas naturezas, a divina e a carnal. É mole uma batalha dessa? A divina e a carnal? Por isso que nós não podemos ficar batendo no peito dizendo que eu sou tal, eu sou pastor, olha aqui meu crachá, Satanás está repreendido. Deixa de ser besta, rapaz. Você não é nada. Sabe por quê? Porque você se santifica. Você ainda não recebeu a santificação no estado de glória, de transformação. Essa santidade profética aqui mencionada por Paulo ocorrerá quando Cristo vier glorificar o seu corpo, ressuscitar ou transformar os vivos. Aí sim, a santidade chegará a um nível em tua vida que você será impossível de pecar. Impossível de pecar. Então esse estado de santificação é um dos propósitos da vinda de Jesus para a sua igreja. Agora, enquanto estivermos aqui, uns vão capengando, outros vão chorando, outros vão orando, fazendo reuniões de estudos bíblicos. Para quê? Para que a fé se aperfeiçoe e a santidade vai gradativamente chegando até o ponto de sermos glorificados por Jesus, que é uma dos propósitos da sua vida, beleza? Pois bem, ele virá também para ser admirado pelos seus, conforme dissemos, revelar muitos mistérios que ora tanto nos intrigam. Tem muitas coisas que você pergunta, mas como será isso? A vinda de Jesus é assim, e o que vai acontecer? É um mistério. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas por Deus é para mim, para meus filhos, meus netos, meus parentes, meus tataranetos, é para nós, porque está revelada por Deus. Está aqui, está escrita, está revelada. Agora, as coisas que não estão reveladas, aí complica você ficar dando interpretação àquilo que Deus chama de mistério. Para nós, que para Deus não tem nada de mistério, mas para nós é mistério. Então, fica aqui o meu alerta para você que pega o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, de Jeremias, de Gênesis, livros de Levítico que tem cunhos proféticos e sai por aí inventando doutrina. Se está revelado, está claro para a minha mente, que tem o Espírito, a mente de Cristo. Eu vou entender. Se não está revelado, é mistério. Se é mistério, deixa com Deus. Quem entende de mistério é Deus, não é você. Você entendeu? Então, um dos propósitos de Jesus é justamente acabar com esses mistérios. E quando ele vier, revelará muito mistério que tanto nos intrigam. Ora, tem coisa na Bíblia que você não entende? Se acalma aí, não saia da igreja. Um dia Jesus vai vir e pessoalmente você vai perguntar: ô Senhor, me diga aqui, como é que é assim? Como é que é isto aqui? Como é que a vida é assim, assada, etc. Você vai levar a tua pergunta para o professor. E ali todos os mistérios da vida e do coração do homem será posto em clareza.
só nesse dia. E isto é dos propósitos da vinda de Jesus. Por que é necessário que Jesus venha a esta terra? A palavra de Deus diz assim, portanto que todos nós nos considere como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo foi encarregado de anunciar os mistérios, não desvendar os mistérios. Tanto que ele esperava Jesus para os seus dias. Paulo esperava Jesus e os santos para os seus dias. Vê lá em Tessalonicenses por que ele escreveu a carta dos Tessalonicenses. Porque veio uma perseguição, estava todo mundo sendo martirizado, e o povo clamava e nada de Jesus vir, e etc. Ficaram numa confusão, estavam quase perdendo a fé. Aí Paulo rapidamente escreve a carta. Não, irmãos, não é assim, irmão. É um mistério a vinda do Senhor, irmão. Nem todos nós que dormiremos, irmãos, vamos ficar ali, seremos arrebatados, transformados. Aí Paulo fala de quê? Da esperança da vida eterna. E mesmo que você morra pela causa de Cristo, a sua morte não é o fim. E isso é maravilhoso. E Paulo esclareceu isso. Paulo esclareceu isso para eles. Aí eles, ai, até que fim, Paulo. Então, meu amigo, negar Jesus jamais. Pode matar aí, ó. Tem crente que tem medo até de uma abelha, até de escuro. Tem medo até de aranha, de rato, de barata, etc. Não sei como é que ele vai enfrentar uma metralhadora se viu uma perseguição no Brasil aí. Que os crentes estão se aliando com o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista e nem lulista. Mas estão se aliando com a direita porque tem medo que a esquerda vá perseguir a igreja. Ah, que monte de crente de açúcar. Bom de Jesus descer com a chibata e na bunda e dar uns bata. Tem medo de perseguição? Tomem vergonha na cara. Porque o verdadeiro cristão é aquele que não nega Jesus Cristo na frente de uma metralhadora. E eu tenho a dizer uma coisa para você, viu? Tenho a dizer para você, eu tenho fé. Eu tenho certeza que meu Cristo eu não nego não. Se você quiser mudar a democracia para socialismo, para ditadura, para fascismo, para o que você quiser, até satanismo. Se você quiser mudar, você pode mudar a Constituição do país, mas essa você não muda, essa aqui você não muda. E a Constituição que dá garantia de vida eterna é essa. E por essa, a minha vida está completamente disposta a descer a campa fria, a sepultura, mas dizer, Jesus permanece, é único, é Salvador e jamais o negarei. Eu tenho certeza que eu jamais negarei o meu Salvador. Portanto, ganhe quem ganhar. Meu Cristo é o que ressuscitou e o meu lar é o céu. Glória a Deus. Outro texto para nós concluir aqui. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa época, ou nessa ocasião, cada um receberá de Deus a aprovação. Isto é, Deus baterá o martelo. Você agora está no seu estado de glorificação e agora jamais você morrerá, jamais você pecará, jamais você chorará, jamais você sofrerá, jamais você será submetido a qualquer tipo de prova e etc. Por quê? Porque agora você é semelhante aos anjos eternos, morando eternamente com Deus, conforme o homem no seu estado original. Esses são os propósitos da vinda de Jesus e vale a pena ficarmos com o Senhor e firme na obra, beleza? Que Deus te abençoe. Se for possível, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like, comente, para que a gente chegue aí a 1000 inscritos e assim a gente possa estar dando continuidade a este assunto que é maravilhoso. No próximo vídeo estaremos falando sobre o arrebatamento da igreja e a revelação pública.
Estaremos falando, portanto, com mais detalhe sobre o arrebatamento e a segunda vinda, a manifestação pública, beleza? Que Deus te abençoe, fique com Deus, me ajude em suas orações, eu preciso muito, e que Deus nos dê a sua graça e a sua misericórdia sempre. Paz do Senhor.